Olá, gente. Espero que estejam bem. Esse vai ser o primeiro de vários vídeos da disciplina Elementos de Máquinas, tá? O vídeo que os vídeos, né, que eu apresentarei a vocês, né, serão realizados junto com uma apresentação, né, com um material que eu vou divulgar a vocês, né, um material que eu elaborei numa plataforma do Google, que é uma plataforma de apresentações, tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês, né, para vocês terem uma ideia, tá? A ideia é também realizar vídeos de, em média, 50 minutos, mais ou menos isso, tá? Para não ficar muito cansativo, mas às vezes pode acontecer de fazer vídeos de 1 hora ou 30 minutos, no mínimo, né? Tá? Porque eu vou estar tão empolgado, né, na realização desses vídeos que às vezes eu esqueço do tempo, não presto muita atenção, ou também porque pode acontecer algum imprevisto na realização dos vídeos, enfim, tá? Isso é normal. Vamos lá, esse aqui, né, é a nossa aula 1, tá? Então, essa aqui é a apresentação, né, que eu posso enviar a vocês posteriormente, tá? Que eu acho até mais simples, né, mais prático do que usar os programas, por exemplo, PowerPoint, ou um programa aí de acesso aberto, né? Então, tá. Geralmente, né, às vezes tem alunos de engenharia mecânica, né? Os alunos de engenharia mecânica sabem, né, que tem elementos de máquinas 1 e 2, né? O pessoal da energia são elementos de máquinas 1. Então, nos primeiros vídeos, né, eu vou fazer algumas apresentações de alguns elementos de máquinas, a começar pelos elementos de fixação, tá? Como o próprio nome diz, os elementos, né, que conferem fixação, né, na união de dois ou mais componentes, né, pode ser até de mesmos materiais, né? Tanto faz, materiais diferentes, materiais iguais, enfim, né? E alguns dos elementos de fixação todos conhecem, né? Principalmente aqueles que têm uma vivência com oficina, enfim. E observamos também, né, elementos de fixação em diversas áreas. Mas como vocês são alunos aí de engenharia de energia, engenharia mecânica, né? Obviamente nós vamos falar mais dos elementos de fixação aplicados na metalurgia, na mecânica, na área de material, assim, por exemplo, materiais metálicos, enfim, né? Não esquecendo também que existem elementos de fixação mais voltados à construção civil, né? Alguns deles, né, também são usados em áreas, né, que nós vamos abordar aqui, e até mesmo em áreas, assim, um pouco afastadas, como, por exemplo, artesanato, tá? Que, de certa forma, eu vou comentar aqui também, né? Não tô explicitando, né, mas dando alguns exemplos aí, só para não ficarmos, assim, alienados só nas áreas que nós conhecemos, tá? Então, basicamente, nos elementos de fixação, né, alguns deles vocês conhecem muito bem, tá? A gama de opções é enorme, né? Embora em nomes, né, são esses aqui, parafusos, porcas, arruelas, rebites, né? E também vou falar um pouco de solda, né? Porque solda, de certa forma, é um elemento de fixação também, né? E até coloquei aqui, elementos de fixação não aplicados na mecânica, usados, por exemplo, no artesanato, na confecção, né? Produção de roupas, sapatos, calçados, etc., né? E que mais? Da mesma forma, né, que há um vasto número de tipos de parafusos, tamanhos, materiais, né, mesma coisa, porcas, arruelas, rebites, né, para cada um uma sua aplicação mais específica. Aí nós vamos comentar sobre essas especificações, alguns detalhes assim, mais do âmbito da engenharia para vocês. Bom, aqui, né, o primeiro desenho para ilustrar, né? Todos conhecem, né, parafuso, né? Bom, muitos dos parafusos, talvez a maioria, eles são usados, né, imprescindível a presença de uma porca e às vezes a presença de uma arruela, tá? Como aqui embaixo também, desculpa, aqui embaixo, aqui do lado, aqui a cabeça de um parafuso sextavado com uma arruela, né, e a porca, e exemplo aqui de um parafuso típico, né, da área da metalurgia, comumente usado para fixação de componentes metálicos, que é onde um corpo quase inteiramente rosqueado, né? Os elementos de fixação eles podem ser separados em elementos provisórios e elementos permanentes. Então, por exemplo, as porcas, arruelas e parafusos são exemplos de elementos provisórios. Por quê?
vocês podem apertar, afrouxar, né, quantas vezes for necessário. Claro que tem alguns parafusos que são utilizados, né, foram projetados para ser utilizados não toda hora, digamos, né, apenas algumas vezes. Mas tem outros parafusos que são usados com mais frequência. Tá? Por exemplo, os parafusos que são usados com mais frequência são para situações onde há manutenções preditivas, preventivas também, tá? Mais para frente explico melhor esses conceitos, tá? Ao passo que tem alguns parafusos que, assim, embora pode ser usado, apertar e desapertar algumas vezes, mas não é recomendado ficar apertando, afrouxando toda hora, sendo trabalhados o tempo todo, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso no tópico sobre parafusos. E também tem os elementos permanentes, como rebite, solda, tá? Rebite é o que? O elemento metálico e quando ele é aplicado, né? Só destruindo ele para voltar, né, a manusear, né? Como assim? Com o próprio nome, como disse, é um elemento permanente. Então, se for para desmontar a peça a qual tem os seus rebites, né? Então precisa destruí-lo, tá? Quebrando a cabeça, dando golpes de machado, de marreta, sei lá. E solda não é diferente, tá? Embora, né, eu não vou entrar em detalhes assim, aqueles detalhes que são observados, por exemplo, para quem é da engenharia mecânica, né, que tem disciplina ou tópicos apenas de soldagem. Aqui eu vou falar bem rapidamente, dar umas pinceladas aí, talvez durando aí entre meia hora e uma hora no máximo, tá? É o que espero. Bom, aí tem alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei pino, né? O pino seria um elemento bem simples, né? Geralmente metálico, que serve para unir duas peças, permitindo o movimento, tá? Por exemplo, um movimento, vamos supor, uma peça parada e outro em movimento rotativo, tá? Então, o pino, ele tem a possibilidade, né, de permitir o movimento de pelo menos uma das peças, tá? Já a cavilha não. Tá? A cavilha é unir duas peças e ela é parada, não tem movimento. O mais comum vocês vão ver são as cavilhas usadas, as cavilhas ranhuradas de madeira usadas na montagem de móveis, tá? De armários, guarda-roupas, enfim. Vocês vão ver daqui a pouco. A cupilha ou contrapino, ele parece um arame retorcido, tá? Que ele é usado em alguns componentes como parafusos, tem alguns, desculpa, pode ser parafuso também, eu ia falar porcas, né? Mas tem alguns conjuntos parafusos e porcas, né, que são furados. Então enfia-se essa cupilha ou contrapino, tá? Apenas para promover, para garantir o aperto, tá? Apenas para garantir o aperto. E aí o que acontece? Você pode, né, arrancar essa cupilha ou contrapino enfiando o guarame, alguma peça fina aqui no olhar, tá? Que mais que nós podemos observar? Tem alguma coisa aqui, só um momentinho, eu vou descompartilhar aqui por enquanto. Tem um pequeno probleminha aqui do meu... peraí, rapidinho. Travou aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Mas vamos lá, só enquanto destrava aqui o computador, onde eu quero chegar? Existem, né, vários elementos de fixação, né, permanentes ou provisórios, como eu tinha comentado antes, né? E aí, por exemplo, os elementos provisórios mais comuns, né, são parafuso, porca e arruela, tá? Mas tem algumas peças que são facilmente desmontáveis, né, como por exemplo esse que eu mostrei, né, cupilha ou contrapino, tá? Ah, tá. Que deu uma travada aqui no computador. Aí tem outras peças também, outros componentes, como, por exemplo, as chavetas. O que são chavetas? Elas são peças metálicas que elas ficam no chamado rasgo de chaveta, tá? Então, o rasgo de chaveta, ela é encontrado no eixo.
Então, por exemplo, quando você quer fazer uma conexão com uma polia ou uma engrenagem com eixo, é necessário a presença de uma chaveta. E a chaveta, dependendo da literatura, ela pode ser considerada tanto quanto elemento de fixação quanto elemento de transmissão. Quando eu falo transmissão, é que nem conjunto polia, correntes e correias, engrenagens, enfim, tá? Agora voltou ao normal. E também tem os anéis. Esses anéis aqui são como se fossem, não são anéis fechados, né? Alguns deles têm furos nas laterais. Mais para frente eu mostro com mais detalhes, né? Ele serve para, como o nome diz aqui, né? Para promover, evitar esforços axiais, isto é, em direção ao eixo. Então, o que vocês estão vendo aqui, tem um eixo, né, com alguma peça, algum componente, pode ser uma polia, uma engrenagem, e devido a algum motivo se submetido a um esforço axial, o anel ele evita o seu deslizamento, desde que tenha, né, uma cavidade, um sulco no eixo, né, para que ele seja encaixado, como vocês podem ver aqui. Uma coisa muito importante, né, eu sei que muitos de vocês aí já fizeram diversas disciplinas antes dessa, né? É prescindível aí um breve conhecimento de desenho técnico. Então, eu espero que vocês, observando esses desenhos, né, vocês entendam. Como, por exemplo, aí materiais com, como se fala, né, linhas em diagonal diferentes, né, de diferentes direções, é sinal que são materiais diferentes, né? Como aqui, dando exemplo, a cavilha, né, nesse exemplo de cavilha, a cavilha é vazada, mas o que eu mostrei lá dos guarda-roupas, dos armários, a cavilha é maciça, de madeira, tá? Como vocês estão vendo aqui, né, os vários materiais aqui, né, duas chapas, por exemplo, né, unidas por conjunto parafuso porca e arruela, né? Agora, algumas particularidades que eu devo falar aqui. Quando falamos em elementos de fixação, por exemplo, né, tem aqueles materiais que são os mais comuns. Mas, claro, depende da aplicação e depende de tudo aquilo que vocês devem ter visto em resistências materiais, estática, que vocês tiveram, viram lá, conceitos de esforços, momento fletor, tensão de cisalhamento, tração, compressão, cálculo de momento fletor, enfim, né? Então, vocês podem, assim, não vou dizer que eu não vou cobrar nenhum cálculo, né? Não pretendo fazer nenhum cálculo de resistências materiais aqui, por enquanto. Mas, a partir desses elementos de máquinas em geral, vocês podem imaginar como eles podem ser aplicados, né? Como, por exemplo, aqui no primeiro desenho, né? O conjunto placa, parafuso e arruela. Eu imagino que a grande maioria, né, desses conjuntos, né, são utilizados em aplicações estáticas, tá? Mas, em alguma situação, né, é necessário algum cálculo de esforço para ver, mesmo que seja, por menor esforço que seja, como, por exemplo, estruturas de pontes, né? As pontes só são submetidas aos esforços, né, da passagem de carga de pessoas, de veículos, etc., né? E dependendo do lugar, os esforços as quais os parafusos são submetidos, ou rebites, as soldas também, né? Os esforços talvez não sejam tão grandes, dependendo do local, do ponto da ponte, né? Mas tem situações que não tem jeito, por exemplo, sistemas mecânicos submetidos a esforços dinâmicos, que são impactos, por exemplo, né? E esforços estáticos, porém de grande monta. Por exemplo, muitos dos componentes disponíveis e encontrados, elementos de fixação encontrados em veículos, tá? Porque, como vocês viram, né, em outras disciplinas, né, tem vários esforços, né, que é tração, compressão, cisalhamento, torção, fadiga, fluência, flambagem, etc., né? Mais comuns aí, tem tração, compressão, cisalhamento, torção, né? Por exemplo, né? Então, vocês podem imaginar todas aquelas fórmulas que vocês viram nessas disciplinas, como elas podem ser aplicadas aqui, tá? Outra coisa também, os materiais. Então, em geral, né, são utilizados... Vocês podem ver que a grande maioria dos elementos de fixação são de materiais metálicos, como alumínio e ligas ferrosas, como os aços, né? Qual que eu escolho? Depende muito, né?
Assim, tem aqueles mais comumente usados, que vocês encontram em qualquer loja especializada, por exemplo, rebites de alumínio. Ah, porque alumínio ele tem uma mais maleável, né? Porque vocês vão ver que no trabalho, né? No trabalho, no manejo do rebite, é necessário uma certa maleabilidade. Vocês vão ver mais para frente por quê, para quem não sabe. Porque na hora de mexer na arrebitadeira, né? Ela tem que ter uma maleabilidade. Uma maleabilidade que eu não imagino que tenha um aço duro, né? Por exemplo. Mas olha só, no caso do rebite, mais comum alumínio, agora nos parafusos, mais comum é aço. Mas, gente, existem aí, disponíveis no mercado, talvez aí dezenas de aços, né? Então, vocês podem pensar no aço carbono, bem baratinho aí, um aço 1020, para quem não sabe, né? Aço 1020, 0,2% de carbono, né? Que é um aço resistente, dútil, porém precisa passar por um tratamento para minimizar a corrosão, ou usando zarcão com tinta, né? Zarcão é uma substância usada para impregnar tinta nos aços, né? Materiais ferrosos, né? Para minimizar a corrosão, né? Então, tem lá, né, esse tipo de aço aí 1020, tem também o 1010, os números próximos, né, que são aço carbonos bem baratos. Mas, você pode encontrar também aço galvanizado, né, que é o aço com cobertura de zinco, exatamente, né, para prevenir a corrosão. Tá? É um tipo de aço barato também. Tá, então, em alguma aplicação assim, por exemplo, que tem um contato maior com as pessoas, com as mãos, por exemplo, ou uma eventual molhabilidade, eventual, é interessante que use o aço galvanizado. Agora, se for uma aplicação assim, apenas de fixação assim, do suficientemente distante das pessoas, que tem uma aplicação puramente estrutural, como por exemplo, edifício, uma ponte, uma construção, se passando os arcão, uma pintura ou algum outro revestimento, pode usar um aço carbono sem problema nenhum, tá? Mas tem situações, né, mais específicas onde requer materiais de melhor qualidade, como por exemplo situações onde há o contato mais constante com água, pode ser água potável ou até pior, né, água salgada, salobra, tá? Algum produto químico, aí são necessários, às vezes, elementos de fixação feitos sob medida, por exemplo, os parafusos das mesmas especificações que pode ver aí aços galvanizados e carbono, mas de outro material, como por exemplo o aço inox. Para quem não sabe, a aço inox é uma liga, né? E que tem elementos aí, por exemplo, níquel e cromo, como o próprio nome diz, né? Para minimizar a corrosão, mais eficientes à corrosão do que o zinco, tá? E claro, são materiais muito mais caros. Então, são muito comuns aí na indústria química, na navegação, em embarcações, principalmente em embarcações marítimas. Aí no caso, né, desse que eu falei, né, no contato com água salobre e produtos químicos, na indústria química, o mais comum é o aço inox 316. Isto é, os aços inox têm números, né? Tem 306, tem, por exemplo, 304, 310, 430 e assim por diante. Mas o 316 ele é muito comum como eu falei, na indústria química, ou embarcações, especialmente marítimas, né, resiste bem aí à corrosão, só que muitas vezes são feitos sob medida, mesmo que usando, né, as mesmas dimensões de tabelas, né? Mais para frente eu mostro essas tabelas. Somos os materiais. Mas também, né, principalmente o pessoal da mecânica provavelmente já sabe, mas existem vários métodos, né, para minimizar a corrosão dos materiais, mas também aumentar a resistência. Aí tem, por exemplo, os tratamentos térmicos, os tratamentos superficiais, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu estou falando, né, que muitas vezes vocês vê lá a tabela, né, de parafuso, né? Tudo bem que geralmente as tabelas de parafusos, catálogos, aparece apenas as dimensões, né? Como vocês vão ver mais para frente. Mas nada impede de encontrar
tabelas que mostram os esforços. Mais para frente eu vou dar um exemplo aí de esforços e rebites, resistência à tensão e ao cisalhamento. Aí não depende apenas da inércia, do momento de inércia do material, não depende apenas das dimensões, mas também depende da sua composição, né, da presença de liga, de elementos de liga, e também da forma como eles foram tratados. Tá? Porque sabe-se que tem elementos que são muito usados para aumentar a resistência à corrosão. Como falei, zinco, níquel, cromo. Só que, por exemplo, níquel e cromo são bem caros, né? Então são usados para situações mais específicas, digamos, né? E nada impede também de ter rebites, né, com esses materiais. O que mais? Aí tem, né, alguns elementos de liga que conferem resistência mecânica, por exemplo, a impacto, a tração, como por exemplo manganês. Tá? Para quem não sabe, elementos de liga são elementos, né, que são misturados às ligas metálicas para conferir alguma propriedade adicional. Tá? Como falei, resistência à corrosão, tem também resistência mecânica, resistência ao desgaste, como por exemplo o vanádio, que é muito usado na confecção de ferramentas, como chaves de boca, chaves Phillips, Fenda, os mais diversos, né? Por exemplo, e assim vai. Que mais? Aí tem alguns materiais aí que eu não vou falar aqui, né? Mas são muito específicos. Por exemplo, confere, além de resistência mecânica, resistência a altas temperaturas, como o nióbio, tá? E até outros elementos aí que não são usados apenas nas ligas ferrosas, mas também alumínio, ligas que levam cobre, tá? E assim por diante. Elementos de liga que conferem propriedades assim de permeabilidade magnética, como silício, tá? E assim vai, né? Mas tem vários aí, tem tungstênio, o tungstênio, desculpa, eu não vou lembrar aqui, né? Mas já falei os principais, né? Que é zinco, manganês, cromo, níquel, vanádio, molibdênio, silício, nióbio e assim por diante, né? Então, muitas vezes vocês podem ver esses materiais, especialimentos de liga, não apenas parafusos, mas tem muitos outros elementos de máquinas que nós vamos ver aqui, tanto de fixação quanto de transmissão, transmissão mecânica, né, de força, enfim, né? Como engrenagens, polias, rolamentos, mancais, eixos, cames, enfim, né? É isso aí. E o que mais? É muito comum, por exemplo, em parafusos e porcas, a presença do bronze, tá? Porque o bronze ele tem uma alta resistência ao desgaste. E parafuso, né? Tem uns parafusos que aperta a frouxa toda hora. Como, por exemplo, aqueles aplicados utilizados em veículos, né? Em situações onde requer manutenção constante. Como, por exemplo, em situações onde há troca de óleo, filtros, eventualmente algum componente que está dentro dos parâmetros lá da manutenção preventiva. Mesma coisa, máquinas térmicas, além dos motores, né? Enfim, tá? Que mais? Aí tem os de bronze, né? Para quem não sabe, bronze é uma liga de cobre com estanho, né? Aí tem o latão, né? Só de curiosidade, cobre com zinco, tá? Mas são materiais mais caros, mas eles têm uma resistência à fricção e também impactos. Tá? Você pode fazer uma cabeça de martelo feita de bronze, que existe mais que um aço carbono, por exemplo. Esqueci de falar, né? Um tempo atrás falei de tratamento térmico. O que são os tratamentos térmicos? São os processos que você faz com alteração da temperatura do metal, você promove uma propriedade adicional, como por exemplo a têmpera, que é aquecimento de um material ferroso, aquecimento com resfriamento brusco, em óleo térmico, água, enfim. Com o resfriamento brusco, há alteração da estrutura metalográfica, né? No caso específico aí dos aços carbono, se esquentar e resfriar bruscamente, ele pode gerar martensita, uma estrutura martensítica, que confere o que? Alta dureza, porém uma certa fragilidade.
Aí, para isso que existe, por exemplo, os aços martensíticos, muito comuns em ferramentas. Até mesmo, né, pode ser usado em brocas, dessas de furadeira, né, qualquer elemento que possa, que deva aí resistir à dureza, né? Resistir aí desculpa, né, a um desgaste, até uma certa carga, né, que a partir de uma certa carga já entra em colapso, tá? Aí também tem os aços austeníticos e os aços ferríticos, né? Os ferríticos aí tem pouquíssimo carbono, tá? E os austeníticos são os mais comuns, como por exemplo, a maioria dos aços inox são austeníticos, até onde eu sei, tá? Aí tem, né, tratamento térmico com aquecimento e resfriamento brusco, como a têmpera, aí depois, dependendo da situação, passa por revenimento, que é o processo após a têmpera, aí tem normalização. A diferença entre eles é mais assim, escala de temperatura, tempo de resfriamento, né? Resfriamento brusco é a têmpera, tem o resfriamento mais lento, que é normalização, e assim por diante. E também tem os tratamentos superficiais que conferem dureza superficial, por exemplo, aplicação de carbono, de um pó de, por exemplo, carvão, talvez carvão ativado, um pó de negro de fumo, tá? E ao redor da superfície, aí deixa no forno bem quente, né? E com o tempo aquele carbono é absorvido, porque quanto maior o teor de carbono numa liga ferrosa, quanto maior o teor de carbono, mais duro ele fica. Então pode ser usado, por exemplo, na superfície de brocas, por exemplo, tá? É só para reforçar, né? Tem lá o conceito de tratamento químico, tratamento térmico, tratamento superficial e a presença de elementos de liga em diversos elementos de máquinas aqui, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver as tabelas de alguns elementos, na maioria deles aparecem só as medidas, as dimensões, mas tem outros que aparecem as cargas, aí vai depender, né? Ah, o material tal, que passou por algum tratamento térmico ou não, né? Superficial ou não, tá bom? Que mais? Claro que se prima muito pelo custo, né? Muitas vezes você vai lá numa loja, compra um pacotinho de rebite, uma caixa de rebite, né? Então, muitas vezes prima-se pelo custo, que às vezes a grande maioria das vezes você compra em grande quantidade, tá? Dezenas, centenas, milhares desses elementos, né? Ou muitas vezes também desmonta alguma peça, algum componente, né, para aproveitar, né, para guardar o parafuso para ser usado em algum momento oportuno. Isso em aplicação residencial é maravilhoso, né, porque às vezes tem alguma coisa em casa, né, eu vou usar aquele parafuso que eu guardei 2, 3 anos atrás, que veio de uma peça que não estava funcionando mais. Podendo ser um brinquedo, eletrodoméstico, enfim, né. Falei muito de alumínio, ligas, por exemplo, cobre, né, uma das ligas mais comuns, ligas de cobre, não, desculpa, bronze, né, que é uma das ligas de cobre mais comuns, né, cobre com estanho, e ligas ferrosas, especial aço carbono, aço galvanizado, aço inox. Mas também se encontra conjunto, né, parafuso, porca, por exemplo, de plástico, tá? Em brinquedos, equipamentos de informática. Aí é questão de custo também, né? Praticidade na produção, mas de plástico é mais, até onde eu sei, usado apenas em implicações assim, onde não há esforço, é apenas para fixação, né? Não há esforços, tensão de cisalhamento, risco de compressão, nada disso, tá? Então, às vezes, ali em brinquedos, vocês encontram aí parafusos, até mesmo conjunto parafuso e porca, tá bom? Então, são os materiais mais comuns, né? Em grande quantidade, na grande maioria, materiais metálicos, né? Como as ligas ferrosas, alumínio e bronze, e, eventualmente, plástico, não muito comum. No caso dos parafusos, né? No caso do rebite, não consigo nem imaginar rebite de plástico na aplicação mecânica, tá? E a solda, né? Lógico, a solda é uma junção permanente, só que uma união assim uma aderência maior, né? Visto que a solda ela promove o quê? Uma alteração metalográfica nas bordas do elemento,
do elemento de adição que chama, né? Mais para frente explico melhor. Esses anéis aqui muitas vezes são feitos de material polimérico, até mesmo um material compósito, né, uma mistura, né, de diversos componentes, enfim, tá? E não esquecendo, né, do exemplo que dei, se você escrever em cavilha na internet, a grande maioria das fotos que vocês vão ver é cavilha de madeira, que é essa que eu falei agora há pouco. Tá? O resto aqui é mais metálico mesmo, aço, por exemplo, chaveta, se conta de chaveta de aço, chaveta de bronze. É fortemente aconselhável que você que tenha, por exemplo, uma chaveta com material até mais resistente que o eixo, que a engrenagem, tá? Para não ter nenhum contratempo, tá? Que mais? Por enquanto é isso, tá? Então, basicamente, vocês podem imaginar, né, vendo esses elementos, os esforços que elas podem causar, desculpa, os esforços que elas devem ser submetidas, né? Claro que um parafuso deve resistir a um grande esforço de esforços, né, de cisalhamento, por exemplo, tá? Porque à medida que você vai apertar, e outra, né, muito importante, esforço de torção, porque o parafuso vai apertando, e tem as limitações, como a presença do outro lado, né, do próprio parafuso e da arruela, e o furo, né, o diâmetro do furo da peça ser apertada. Então, por exemplo, se tiver lá um furo muito pequeno, né, a ponto, até mesmo, dependendo de uma situação específica, o parafuso entrar com interferência, ela vai apresentar dificuldade na sua rotação, né? E aí o próprio material de base, ela vai oferecer um esforço e iniciar um processo de torção, tá? E aí dá até para falar dos comportamentos das fraturas, né? Quando um material, né, como é o metal, né, um aço, ele sofre torção, né? Ele pode, e daí tem até o comportamento das trincas aqui, não vou falar aqui agora, tá? Então, assim, tem que prestar atenção, né? Claro, no final de fazer um projeto aí tudo bem que a grande maioria dos projetos de sistemas mecânicos, né, eles levam em consideração os elementos de máquinas já existentes, né? Um parafuso que já tem dimensionado em tabela, que é algo que você pode encontrar com facilidade no comércio, não precisando reventar a roda. Só em situações muito específicas tem que pedir para alguém aí fazer um projeto de um elemento novo, mas não é o conveniente, né? Então, muitas vezes, para simplificar os trabalhos, já usa aí os materiais já disponíveis em catálogos, e preferencialmente os mais fáceis de serem encontrados no comércio. Mas voltando aqui no caso da torção, furo muito pequeno, presença de algum elemento que impeça o seu movimento, podendo até ser o conjunto porca e arruela do outro lado desse componente, pode sofrer uma torção, a ponto de sofrer uma ruptura por torção, tá? Que mais? Mas dependendo da situação, né? Por exemplo, alguma carga em cima da cabeça, né? Pode sofrer uma ruptura aí por cisalhamento, né? Cisalhamento da cabeça. Vocês estão vendo aqui, né? Grande maioria dos parafusos, o diâmetro da cabeça é maior que do corpo, tá? Ou cisalhamento mesmo pela seção onde tem o menor diâmetro do parafuso, né? No caso, na região da rosca, no diâmetro interno. Se tiver algum esforço assim, esforço assim, sentidos diferentes, né? Por exemplo, as duas chapas irem em sentidos diferentes, a tendência é quebrar o parafuso pela rosca, ou em algum ponto onde tem aí ponto de fragilidade. Eu falo ponto de fragilidade porque tudo bem que o material íntegro, inteiriço como um parafuso típico, né? É mais comum romper pela rosca, né? Porque a rosca é onde apresenta o menor diâmetro. Mas dependendo do ponto mais específico onde submete o esforço, pode ser que quebre aqui na cabeça. Por exemplo, né? Vai saber. A não ser que tenha aí alguma modificação, alguma alteração da estrutura da peça, provocada por algum esforço, ou um trabalho mal feito, presença de alguma trinca, né? Então, atender esse esforço em direção à trinca já existente e romper por lá, tá? Então, é isso que acontece.
Bom, falei de esforço como torção, tração, né? Cisalhamento, né? Compressão também, e assim vai, né? Já falei demais aqui. Como falei, né, existe uma gama enorme, né, de parafusos. Aqui vocês estão vendo exemplo de algumas porcas. Por exemplo, desse aqui que eu estou apontando, né, que ele é muito comum em computadores, porque vocês estão vendo aqui é um conjunto parafuso, estou vendo aqui não está muito bem claro, mas é uma rosca, né, e por dentro ela tem rosca interna, tá? Porque a porca possui rosca interna, parafuso, rosca externa, mas aqui é a soma do parafuso com a porca. Para que isso? Quem já abriu o computador sabe que ele serve para. Primeiro, que ele é fixado, né? A rosca externa ela é fixada na chapa da CPU, né? E, de alguma forma, ela é usada para fixar as placas e os certos componentes na carcaça da CPU. Tá? Vou dar um exemplo melhor. Você ter lá nesse parafuso, você taca lá no furo da chapa da CPU. Vamos supor a base da CPU. E aí, né, do outro lado da chapa, né, uma porquinha. Às vezes uma porca mais frágil, de plástico, sei lá. Então, você fixa esse conjunto aqui, parafuso porca, né, na chapa da CPU e que mais? E aí, por cima, né, coloca lá uma placa, né, por exemplo, a placa-mãe, né, desde que tenha o furo, né, e a partir daí coloca um outro parafuso, né, como falei, né, parafuso tem a rosca externa, né, então enfia aqui na parte de cima que tem rosca interna. Então, até mais é para fixar placas, componentes dos mais diversos na chapa da CPU, né? Bom, no caso, a CPU é feito de material barato, né? Geralmente chapa galvanizada, tá? Porque computador, né? Desde que não molhe muito, né? Então, a grande maioria dos computadores são feitos em situação aí que confere uma certa segurança. Não há riscos de ataque de produto químico, molhabilidade, enfim, né? Fica aí no escritório, num cômodo que não pegue muita umidade, temperaturas muito altas, né? Onde eu quero chegar? Para cada caso é o caso, né? Eu confesso que eu nem imagino para que sirva esse parafuso enorme aqui, né? Que tem rosca apenas nessa parte aqui. Mas que vocês podem ver que qual a diferença dos parafusos? Tamanhos, materiais, tamanho da rosca, porque vocês podem ver que tem parafusos e que tem rosca no corpo inteiro, como esse aqui. Não faço a mínima ideia porque ele aqui é rosa na ponta, sei lá. Mas tem, né, parafuso com rosca no corpo inteiro ou apenas na parte. E tem alguns, né, com feixes, né, que são feixes? São as pontas, né, da rosca, né? Feixes mais próximos, feixes mais largos. Tá? E até mesmo a dimensão dos feixes, né? Mais para frente vocês vão ver. Que mais? A cabeça também, né? A maioria delas é chave com cabeça arredondada, com fenda, né? Linear, Phillips. Aí tem umas que são sextavadas, né? Sextavada interna, como que eu estou mostrando aqui, uma sextavada externa, como essa aqui, né? Aqui uma chaveta, isso aqui é chaveta, uma peça belezinha, bem simplesinha, né? Conecta aí o eixo com alguma coisa aí, polia, engrenagem, enfim, né? Até tem o exemplo de algumas porcas, enfim, tá bom? Confesso que eu nunca vi esse aqui, parece um octógono, né? E assim por diante. E também tem uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui, senão eu vou esquecer. Existem parafusos descartáveis, que você aperta, né, o parafuso, aperta de tal forma, né? Um esforço é tão grande que na hora de afrouxar, ele tende a quebrar. Tá? São parafusos aí para voltar às aplicações onde requer uma grande segurança. Por exemplo, motor de carro, tá? Naqueles pontos assim onde muito dificilmente você vai soltar, quando, por exemplo, você precisa fazer uma retífica ou abrir o motor para fazer alguma limpeza, né? Aí, quando fala retífica, já é uma manutenção mais séria.
geralmente uma manutenção corretiva, tá? Pelo amarelo aqui, é bem provável que isso aqui seja o de bronze, tá? Confesso que cor assim, azul, não faço a mínima ideia, tá? Esse mais avermelhado aqui, né, ele provavelmente é de cobre, tá? Que é um material mais caro, ele resiste a alguns componentes químicos que os aços não resistem, e ele é maleável. Tem que tomar muito cuidado. Aí mais para frente eu falo sobre um pouco dos esforços de aperto, o conceito de torquímetro, enfim. Aí o que mais? Tem alguns anéis, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Anel que confere aí uma resistência e esforço axial. Algumas porcas, né? Essa aqui acho que muitos conhecem, né? Por exemplo, esse aqui é uma porca cega para proteger a ponta do parafuso. Primeira vez que eu vi que eu tenho lembrança, né? Em bicicletas, tá? Porcas, né? Essas aqui que eu estou apontando as mais comuns, aí tem arruelas lisas, como essas aqui, redondas, quadradas. Tem essa aqui também, daqui a pouco vocês vão ver, né? Que é uma que confere uma resistência maior. Porque até esqueci de falar, né? Para que serve a arruela? A arruela serve para garantir o aperto, para aumentar o esforço contra o deslizamento do parafuso, porque pode acontecer, pode até ter o risco de se soltar. Claro que soltar é um caso extremo, mas ele confere o quê? Uma resistência ao aperto, e como vocês estão vendo aqui, que a arruela, ela permite aumentar a área superficial do conjunto porca-arruela e parafuso, aumentar a área superficial no material de base. E pelo fato de aumentar a área superficial, numa situação onde há um esforço muito grande em cima do conjunto porca, parafuso e arruela, especialmente na cabeça do parafuso, principalmente quando alguém aperta muito forte, tá? E uma situação onde há um esforço muito grande, pelo fato de ela aumentar a área de contato com o material de base, ela minimiza ou até evita o desgaste desse material, porque se aperta muito o parafuso, a tendência da arruela é ir de encontro com o material de base a ponto de amassá-lo, ou deixar pelo menos uma marca, risco, enfim. E muitas vezes, por questão estética, isso é condenável, tá? Questão de estética, cada caso é um caso, né? Aqui, que mais vocês estão vendo aqui, ó, fenda Phillips, que é uma das mais comuns. Depois mais eu falo para vocês, né? Por que existem tantas fendas diferentes? Né? Quais são as suas aplicações? Mas basicamente é o seguinte: tudo bem que vocês estão vendo aqui, né? Alguns parafusos são até comuns. A grande maioria deles vocês encontram aí em eletrodomésticos, artigos de informática como computadores, notebook, PC, por exemplo, móveis, tá? Então, é comum em aplicações domésticas, aplicações veiculares, e etc., tá? Mas um dos motivos, né, dos parafusos serem diferentes entre si, não vou falando em parafuso, mas a grande maioria dos elementos de fixação não é apenas a resistência a esforços, é, resistência, capacidade de submissão de esforços, ou também resistência à corrosão, enfim, mas é questão de exclusividade. Então, tem algumas empresas que confeccionaram elementos de fixação diferentes entre si para garantir exclusividade para poucas pessoas na hora da manutenção. Por exemplo, assistência técnica de uma marca, de um equipamento qualquer de uma marca famosa. Só aquele técnico que tem a ferramenta específica, as chaves específicas para aquele parafuso específico. Por exemplo, se eu fui tentar desmontar um ferro de passar, a fenda do parafuso era de 3 pontas. Alguém já viu uma chave com uma fenda de 3 pontas? Uma fenda comum é 2, Phillips é 4, uma cruz. Esquisito, né? Ou assim, por exemplo, uma fenda interna, que é um triângulo. A gente está acostumado com algo sextavado, às vezes até um quadrado, mas triângulo. Tá? Então, muitas vezes é questão de exclusividade de alguma marca para restringir o número de técnicos, tá? Ou até mesmo questão de patente, né? Para evitar pagar patente para alguma empresa, e então criam um produto próprio, tá?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, aí o próximo vídeo eu vou continuar aqui falando sobre rebites, dando alguns exemplos, com algumas fotos, mas antes que eu esqueça, muito desse material aqui, desses modelos, esses desenhos, eu peguei do material do Telecurso 2000, tá? Dei print, basicamente, por isso vocês não estão vendo aqui referências, mas já estou falando aqui. Então, é um material, assim, bastante interessante, né, para seguir. O Telecurso 2000 tem até vídeos, que eu posso mandar à parte para vocês, né? Vídeos sobre assuntos diversos, né? E a grande maioria deles eu vou comentar aqui nesta disciplina. Então, de novo, né, apesar de ser um material voltado ao ensino médio, né, o ensino técnico, profissionalizante, né, eu peguei esses desenhos assim, porque imagino que muitos não conheçam, né, às vezes nem os elementos básicos, então convém mostrar, tá? Porque aqui tem dos mais muito comuns como parafuso, mas tem uns que, por exemplo, cavilha, que não é muito comum, tá? Talvez pelos desenhos, pelas fotos, vocês consigam lembrar em algum momento da vida de vocês, sei lá. Então, vou interromper por aqui, tá? E mais para frente também vou mostrar assim, muitos catálogos, tá? Obtidos na internet mesmo, algumas fotos, tá? Que vocês fuçarem, vocês encontram. Vocês vão ver, o professor pegou da internet. Sim, mas é mais para efeito ilustrativo, tá bom? Outra coisa muito importante também, né? Vocês estão vendo aí um desenho aí de um disco de embreagem, né? De frente e de perfil. Uma coisa muito importante, além do projeto, do dimensionamento, da engenharia do elemento de fixação, como por exemplo parafuso, é muito importante ter uma noção de onde ele vai ser aplicado. Como vocês estão vendo aqui, né? Os parafusos os rebites são colocados de uma forma alternada a distâncias exatamente iguais. Exatamente para quê? Para diminuir o risco de tendência de esforço a um ponto específico, principalmente em alguma situação onde há ruptura. Então, imagine a seguinte situação: rompeu um rebite aqui, e aí os esforços vão aumentar para os demais. Aí rompe, aí como rompe, vamos supor que rompa este rebite aqui, então a tendência é romper os vizinhos, como esses aqui, tá? Isto é um risco de concentração de tensão, em especial em pontos próximos onde foi rompido. Mas, por exemplo, até chegar a romper o rebite aqui no disco de embreagem, é conveniente trocar o disco inteiro, tá? Porque é um equipamento de segurança, tá? Então, aqui, por exemplo, que eu estou apontando, tá? Onde há a presença de rebite. Como é que você quer rebite? Aqui, ó. Que rebite ele é feito de material liso. Se fosse parafuso, aqui vocês veriam as ranhuras, por menores que sejam. Então, vocês estão vendo aqui que foi muito bem desenhado, projetado, tal, para que tenha o mínimo de desigualdade de esforços e pontos localizados. Isto é, os esforços têm que ser distribuídos na peça inteira. Pressão, cisalhamento, compressão, que seja. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Na hora de fazer o projeto, primeiro, quantos rebites que eu coloco? Quantidade. E segundo, distribuição dela. Se fosse, por exemplo, 4, então, eu teria aqui um ao norte, um ao sul, um ao leste e ao oeste. 8. Então, além desses, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. Mas aqui, pelo jeito, foi conveniente colocar um número maior de rebites até o ponto de distribuir, né? Em duas linhas, como vocês estão vendo aqui, né? Os rebites internos e os rebites externos. E isso que eu estou falando, isso é a mesma coisa para o conjunto parafuso, porque arruela, solda, qualquer elemento de fixação, tem que tomar muito cuidado assim, com a localização deles, né? Para que tenha aí uma maior distribuição possível igualitária dos esforços. Tá? Bom, agora eu vou parar mesmo, né? O vídeo já vai estar ficando longo, e aí mais para frente eu faço vídeos dando continuidade, falando só sobre rebites, outros só sobre parafusos, só sobre porcas. É isso aí, gente. Um grande abraço.